Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Eu Historiador para mais uma videoaula de história. No vídeo de hoje, iremos estudar sobre o povoamento da América. Galera, antes de começar, vai lá, clique nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos, comente e compartilhe à vontade. Valeu, galerinha! Então, turma, para iniciarmos, se liga que a nossa videoaula está começando. Então, pessoal, vamos dar início à nossa videoaula falando sobre as teorias que buscam explicar o povoamento do continente americano. Vamos apresentar aqui algumas dessas teorias bem importantes sobre esse povoamento. A primeira delas é a teoria do Estreito de Bering. Segundo ela, os primeiros seres humanos a chegarem à América vieram pela passagem que se criou entre o continente asiático e o continente americano durante a última era glacial. Essa passagem recebeu o nome de Estreito de Bering e, segundo a teoria, os primeiros seres humanos possivelmente vieram em busca de animais para caça. A teoria seguinte, ela diz que os primeiros seres humanos provavelmente tenham chegado ao continente americano navegando em pequenas embarcações do continente asiático ao continente americano, passando pelo Oceano Pacífico. Teorias mais recentes também dizem que talvez as duas opções, tanto a do Estreito de Bering quanto a da navegação em pequenas embarcações, tenham acontecido. Inclusive, essas teorias são chamadas de teorias de multipovoamento, pois elas acreditam que o homem chegou caminhando pelo Estreito de Bering e também acreditam na navegação por pequenas embarcações pelo Oceano Pacífico. Então, galera, chegados os primeiros seres humanos ao continente americano, nós vamos ter início a história mais remota da América. Essa história vai ser dividida em períodos que vão ficar conhecidos como os períodos da história mais remota da América. E esses períodos são os seguintes. O primeiro deles é o período paleolíndio, que vai desde a chegada dos primeiros povoadores, cerca de 20 mil anos antes de Cristo, até aproximadamente 8 mil anos antes de Cristo. Esse período vai ser marcado pela chegada dos primeiros grupos humanos que se espalharam pelo continente. Vai ser a época do normandismo, com coleta de frutos e caças de animais. O segundo período vai ser o período arcaico, que vai de 8 mil a.C. a cerca de 2 mil anos antes de Cristo. Época das grandes mudanças climáticas, como o aumento das temperaturas e variação da umidade, que afetaram a fauna e a flora das regiões americanas. Vamos também ter o início do cultivo de plantas como o milho e a mandioca, além da criação de ferramentas como facas, pontas de flechas e lanças. O terceiro período vai ser o período formativo, que vai de 2000 a.C. até 1500 depois de Cristo. Último período da história mais remota da América. Vai ocorrer a diminuição do normandismo e o início do sedentarismo. A agricultura passa a ser a principal atividade de sobrevivência e o desenvolvimento das sociedades vai iniciar, como os maias, os incas e os astecas, grandes sociedades que marcaram a história do continente americano. Então, professor, beleza. Compreendi agora sobre a chegada do homem à América, as teorias. Acabei de ver aí também que a história remota do continente americano está dividida em três partes. Mas e o Brasil? Sim, galera, o Brasil. Para isso, nós iremos agora estudar um pouquinho sobre os primeiros habitantes do território brasileiro, como se comportavam, quais suas características e por que se estabeleceram em nosso país, no território que hoje representa o nosso país. Para isso, trouxemos aqui dois hominídeos encontrados no território brasileiro dentro dos estudos da arqueologia moderna. A primeira imagem representa Luzia, uma fêmea que foi encontrada no território brasileiro. O seu fóssil foi encontrado em território brasileiro. E o segundo crânio representa o crânio de um homem, de um macho, que foi batizado pelos arqueólogos de Zuzu. Vamos ver aqui algumas características para tentarmos entender como se deu esse povoamento do território brasileiro. Na primeira imagem, nós temos uma semelhança às feições dos asiáticos da Mongólia, com os atuais chineses e japoneses, que lembram as dos indígenas brasileiros. Isso é muito curioso porque talvez, provavelmente, os indígenas brasileiros eles tenham descendido aí do povo asiático e aí isso aí comprova
cada vez mais as teorias que nós vimos lá no início da nossa aula. O segundo crânio, né, o outro crânio, né, seria mais semelhante à aparência do rosto dos africanos, como mostram os esqueletos de Luzia e Zuzu no período paleolíndio. Então, turma, nós temos aí essas duas correntes, né, essas duas ramas de habitantes que vieram para o continente americano e se estabeleceram no Brasil, os asiáticos e também os africanos. Essas teorias e essas semelhanças que foram encontradas em crânios no território brasileiro acabam aí dando margem para o fortalecimento do estudo sobre o povoamento do continente americano e trazendo novas evidências para o estudo desse povoamento. Então, galera, em termos de continente americano e tendo em vista aí essas três fases da história do continente, vamos agora estudar um pouco dos povos que marcaram a história da América como um todo. Vamos estudar aqui os povos da Mesoamérica e dos Andes. E vamos iniciar aqui falando sobre os Olmecas que foram pioneiros aí na construção de civilizações no continente americano e que têm uma influência muito forte dentro da cultura americana até hoje. Outro povo também que teve sua contribuição importante e que até hoje é considerada uma das grandes civilizações da história da humanidade vão ser os maias. Os maias eles tinham conhecimento de matemática, conhecimento de astronomia, tinham conhecimentos de política e se organizavam em sociedades altamente complexas, o que até hoje serve de estudo e de admiração para os historiadores e para os arqueólogos mundo afora. Outro povo também que teve grande importância na construção cultural do continente americano vai ser o povo asteca. O povo asteca que estava estabelecido onde hoje está localizado o México, viu galera? O país que nós conhecemos como México. Inclusive nós temos videoaulas em nosso canal que vão contar particularmente a história de cada um desses povos, tanto dos maias quanto dos astecas, quanto dos incas que vocês estão vendo aí agora, que foi também uma das grandes civilizações do continente americano, que ainda hoje está aí, né, ocupando o território do Peru, os incas que tiveram uma participação histórica e cultural na construção de concepções e ideias culturais para o povo do continente americano. Os que habitaram o nosso país, nós temos os sambaquis. Os sambaquis, eles nascem aí de um importante vestígio encontrado no país, que são, né, denominados de sambaquis. A palavra sambaqui ela vem do tupi. Tamba significa marisco e qui significa amontoado, ou grande amontoado de conchas e restos de peixes e outros animais. Os sambaquis, portanto, viu galera, eles foram encontrados no litoral brasileiro em vários locais, em vários lugares. E os sambaquis eles representam, na verdade, uma das mais complexas civilizações que habitou o nosso território brasileiro. Há cerca de 3.000 anos, houve o chamado declínio dos grupos sambaqueiros, época em que chegavam à região levas de povos caçadores e agricultores provenientes da Amazônia. Eram migrações de um dos maiores e mais poderosos grupos linguísticos, os Tupi-Guarani, que se espalharam pela faixa litorânea e além dela. Nesse momento, nós vamos ter o que nós chamamos de declínio dos sambaquis, tendo em vista que o seu território e o seu legado foi invadido nesse momento por povos que vieram da região amazônica. Então, galera, era essa a nossa videoaula falando sobre os primeiros povos que habitaram o continente americano e que habitaram também o território brasileiro, contando um pouquinho aí da pré-história do continente americano e teorizando como os primeiros seres humanos conseguiram chegar ao nosso continente. Então, galera, era isso. Valeu, um abraço a todos. Se gostaram do vídeo, se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, curtam e compartilhem os nossos vídeos.